Gente, estou gravando a terceira parte, né, da aula de Homer X, ou seja, aula 9, capítulo 24, a última parte de Homer X, né? E a gente parou aqui, né? Então a gente tinha terminado de falar sobre Damanice, né? A importância da Damanice, né? E aí depois outra descoberta que também começou depois que eu comecei a dar esse curso de evolução humana, né? É o Homo florensis, né? Que descobriram um crânio, alguns ossos e pedras, isso e aquilo, numa caverna na Ilha das Flores, né? É, e aí tem uma idade de mais ou menos 18 mil anos, né? E o crânio era bem menor do que o crânio de uma pessoa moderna, normal, né? E aí isso aí gerou uma maior discussão, né? Então o volume do cérebro é de um chimpanzé, 400 centímetros cúbicos. Só que simultaneamente o cérebro é um cérebro de organização moderna. Eles tinham, pelos ossos, 90 centímetros de altura, né? E o antropólogo Mike Moore, da Austrália, descobriu eles e publicou em 2004, né? Em outubro de 2004. Agora, lá nessa região, na Malásia, eles têm lendas de orangotango, o homem vermelho das florestas, e orang pendak, a vovó, né, que tudo come, né? Então, são homenzinhos pequenininhos, né? Então é interessante que existem lendas nessa região de um macaco que ainda existe, né? E depois você tem lendas de seres pequenininhos, né? Que são vorazes, tipo, tudo comem, né? E é muito interessante, porque na Ilha das Flores, há 21 anos atrás, existiam dragões de Komodo, né? Então, aqueles lagartos de 3 metros de comprimento, né? E também existiam elefantes stegodon, né? É um parente do elefante, né? Só que eles eram anão, né? Então, no continente eles tinham o tamanho de elefantes, mas nas ilhas eles tinham uns 1 metro de altura, né? Então eram elefantes anões, né? Metade do tamanho de um adulto, né? Metade não, um terço, né? Então isso aí gerou muita curiosidade, né? Ah, outra coisa, tá vendo esse rato aqui que ele tá andando? Os Homo florenses, eles também, além de compartilhar a ilha com dragões e com elefantes miniatura, eles também compartilhavam com ratos gigantes. Então, tudo isso aí é interessante porque em ilhas, a teoria de biogeografia de ilhas diz, né, a teoria, não, quer dizer, a teoria de miniaturização de ilhas diz de que existe um tamanho ótimo, né, para um mamífero, né, provavelmente algo entre 1 a 10 quilos, né, e que a tendência é para um mamífero que escapou de predadores e assim por diante, ele tende a ir para esse tamanho ótimo do funcionamento do metabolismo, né? Porque animais muito grandes precisam de muita comida, né? E animais menores precisam de menos. Então, num ambiente pequeno e limitado, como uma ilha, animais pequenos tendem a se crescer mais rápido e se reproduzir mais rápido. E animais pequenos, eles também têm uma vantagem que é você, né, populações de animais grandes têm um N populacional pequeno no meio. E populações de animais menores têm um N menor. Então, animais menores, dá para ter mais animais menores e eles geneticamente serem mais diversos. Então, os animais grandes, ou eles se extinguem ou eles ficam pequenos. Sabe? Enquanto que os animais bem pequenos, tipo tamanho de ratinhos e camundongos, eles são pequenos para escapar de predadores, porque gastam muita energia ser pequeno. Então, os ratos tendem a ficar gigantes e os elefantes tendem a ficar miniatura. Todo mundo está convergindo para o tamanho ideal, né? Para uma ilha, né? Então, os seres humanos das ilhas, serem de 90 centímetros, pode ser uma miniaturização. Isso aí foi muito interessante. E gerou a maior discussão, porque um antropólogo lá das Filipinas, ele virou e falou, gente, isso aí é bobagem. Das Filipinas, digo, da Malásia, o, o Homem de Flores, na verdade, ele é um ser humano moderno que tem microcefalia, né? Isso gerou a maior discussão, fizeram um monte de estudos comparativos entre o crânio do Homem de Flores, né, e o crânio de homens modernos, e a conclusão que
era que o crânio do Homem de Flores era uma espécie diferente da nossa, né? E parecida, lembrando muito Homo erectus, né? Então, isso aí gerou muita discussão, pois tem várias coisas, né? Tem a hipótese de que eles eram, o indivíduo era microcéfalo, né? Depois tem a hipótese de que tinha nanismo hipotiroidiano, que acontece em algumas populações de ilhas, inclusive, podem, se eles não têm acesso a iodo, né? Eles, a tiroide não desenvolve direito, aí eles apresentam cretinismo. Isso que é um cretinismo populacional, pois todo mundo na população tem, eles meio que se adaptam à falta de iodo, né? Então, né, claro que tem iodo próximo do mar, né? Mas no interior, sem acesso a iodo, aí você teria uma população de anões que sofrem de cretinismo, um, mas todo mundo sofre disso, tá? Então, é como se toda a população tivesse adaptada a uma condição de cretinos, né? Ou seja, não tem hormônio de crescimento suficiente, né? Bom, mas aí, de novo, maior discussão, e aí chegaram à conclusão de que não, é um crânio de uma espécie moderna. Bom, aí eu paro e pergunto para vocês, é um, qual dessas duas hipóteses seria a que a gente adotaria, né? Ou seja, que tipo de evidência a gente necessita para fechar o martelo? Bom, se é um único indivíduo que tem microcefalia, os outros indivíduos vão ter cérebros de tamanho normal. Tá? Então, outros crânios iam ajudar a discutir isso. Agora, a hipótese cretinismo diria que todo mundo tem isso, né? Essa hipótese melhor explica que todo mundo era não, porque é, todo mundo sofre cretinismo juntos, né? E aí, né, o crânio parece indicar de que não, é uma coisa nova. Mas outros crânios vão permitir a gente ver a variação desses homoforenses, e aí a gente definitivamente descartar a hipótese, se for o caso, né? Bom, aqui a gente tem um elefante indiano moderno, né, nesse slide, e aí a gente tem essa espécie aqui, né, do stegodon, minúsculo, né? Ao invés de ter 9 pés, né? 8, 9 pés, tem 1,20 m de altura, tá? Lembra de que o Homem de Flores tem uns 90 centímetros de altura. E aqui é uma mulher da Malásia, né? Com 1,60 m de altura, né? Para ilustrar o elefante de 1 m de altura, 1 m, 1,20 m de altura, né? Para a gente ter uma ideia dos tamanhos, né? Esse é do New York Times de 2004, né? Aqui é do Scientific American, né? Eles mostram todo mundo nu, né? A mulher da Flores, né? Decidiram de que o Homo floresiensis era uma fêmea, né? Então, veja, as proporções do corpo, dos ossos, indicam de que ela tinha braços bem compridos, né? E ela provavelmente subia em árvores melhor que a gente, né? Aqui a gente tem um rato, os ratos, um rato moderno, né? E o rato gigante de flores, Papagomes, né? Que é bem maior, né? Tamanho do coelho, né? O Stegodon pigmeu, né? Com entre 1 m e 1,20 m de altura, né? O elefante moderno da Índia, né? Que tem quase uns 3 metros de altura, né? E aí ele fala sobre gigantes e anões tendem a evoluir nas ilhas, com os animais grandes ficando pequenos e os animais pequenos ficando grandes. Todo mundo parece aparentemente convergindo no tamanho de coelhos, né? Essas mudanças parecem ser respostas adaptativas à comida limitada nesses ambientes. Bom, o dragão de Komodo é muito interessante. Ele ainda existe, né, na ilha de Komodo, por exemplo. A distribuição dele já foi mais ampla. E ele é muito interessante, porque ele é baranos, né? E ele é um parente um dos lagartos monitores, tem vários lagartos monitores no mundo, né? Esse é o maior deles, né? E ele tem 3 metros de comprimento, ou seja, já começa a ter tamanho de jacaré, né? E é muito interessante que ele caça, botando a língua para fora, com uma cobra, né? Lembra que tem uma forquilha, né? Então ele tenta fazer com que o cheiro fique igual dos dois lados. Se tiver mais forte de um lado do que do outro, ele volta a centrar
Aí ele fica centrando, aí ele faz com que a língua fique exatamente em cima da trilha do cheiro, e ele tenta achar um gradiente de cheiro cada vez mais forte. Então, se ele estiver andando na direção errada, o cheiro vai ficando cada vez mais fraco. Aí ele dá meia volta e volta a andar na direção do cheiro, né? Então ele faz como a cobra faz, né? Fica balançando a língua para fora, né? E traz de volta e põe no órgão vomérico, né? Para ver o cheiro, né? Bom, aqui é uma reportagem do National Geographic, no National Geographic, que nem eles fizeram pro Nat Geo. É, o National Geographic, eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram lá para os Fósseis da Manise. Eles contrataram um artista, né, para fazer a reconstrução da, da mulher da Ilha de Flores, né? E ela foi recuperada, né? Ela foi reconstruída com pele bem escura, que é o que é comum, pelo menos aparentemente antigamente, para as populações daquela região, né? Por exemplo, o pessoal da Austrália e de Bornéu, eles têm pele bem escura, né? E é adaptado para esse nível tropical, né? Lembrando para vocês que a cor da pele, o cabelo, assim por diante, você tem que simplesmente chutar, né? Bom, aqui é a caverna onde eles foram encontrados, né? E aqui é o lugar onde eles ambientes tropicais normalmente não fossilizam bem, né? Mas essa caverna ajudou a preservar um monte, ó, uma tecnologia de que enquanto que não é uma tecnologia moderna, né? Ela é claramente mais sofisticada do que a tecnologia modo um e mesmo modo 2, né? Eles não fazem machados de mão, só que eles fazem esses picões, né, para furar coisas, né? E eles gostam de tirar lascas finas, né? Além de gerar essas pedras redondas, né? Essas pedras redondas, elas são produtos de muitos impactos, né? Então, se você pegar uma pedra e ficar batendo, ela eventualmente vai virar uma esfera, né? Aí, antigamente, você achava que isso aí, essas bolas eram feitas para fazer aquelas bolas, né? Que eles jogam lá nos pampas para pegar os animais. Só que, na verdade, quando você pode usar para fazer isso, qualquer pedra que você ficar batendo muito, usando como martelo durante muito tempo, ela vai ficar com a forma redonda, né? E isso aí não é um produto intencional, você está fazendo as outras ferramentas. Mas isso aí é o que acontece com a pedra quando você usa durante muito tempo, né? Aí o Scientific American também lançou, né? Então, é, uma grandes perguntas de uma espécie que tinha tamanho de crianças, os menores humanos, né? Então, veja, essa seria a hipótese um. Se trata de um Homo erectus que sofreu miniaturização, por isso que a gente está conversando aqui nesse momento, né? Um, Agora, uma outra hipótese seria a hipótese de microcefalia de Teuku Jakob, que é o Malai, né? Ele, inclusive, escondeu os crânios durante algum tempo porque ele ficou bravo com os australianos e com esse pessoal da comunidade científica. Aí demorou, aí ele finalmente devolveu para o museu o crânio, né? Depois você tem a hipótese que se trata de cretinismo endêmico, né? Ou seja, toda a população sofria com carência de iodo e ficou pequenininha, né? E finalmente a outra é a hipótese que é a síndrome de Laron, que também dá como se fosse uma microcefalia, então a população que estivesse isolada, todo mundo ia ficar baixinho e com cérebros pequenos, né? Todas as hipóteses dizem que são seres humanos normais, Homo sapiens sapiens, que sofreram essa doença. A maioria dos cientistas que analisaram, os paleoantropólogos que analisaram os ossos, discordam dessas hipóteses porque o esqueleto é bem diferente. Né? Se for uma pessoa comigo que você faria, é a pessoa mais diferente do planeta Terra. Né? Se for uma pessoa com cretinismo endêmico, é uma pessoa mais diferente com cretinismo endêmico. Tão diferente que parece uma outra espécie. Pode até ter cretinismo endêmico, mas é um Homo erectus com cretinismo endêmico. A mesma coisa com a hipótese de síndrome de Larão. É tão diferente de todo mundo no planeta Terra que tem síndrome de Larão, que sugere que é um Homo erectus com síndrome de Larão. Né? Então, todas as hipóteses, pelo menos para os paleoantropólogos, esbarram no fato de que é tão diferente que deve ser uma espécie distinta. Agora, claro,
essa discussão só vai realmente ser eh, terminada com mais fósseis, né? Toda a população não pode ter microcefalia, né? Não importa o quão seja cretinismo endêmico ou síndrome de Laron, se você tiver uma população, uma amostra grande, você consegue refutar a hipótese de que se trata de uma população de Homo sapiens sapiens com cretinismo endêmico ou síndrome de Laron. Você pode até manter essas hipóteses, mas com uma espécie de Homo erectus, tá? Então aqui é onde fica a Ilha de Flores, né? E é interessante que para chegar na Ilha de Flores, você tem que ela fica do outro lado. Então, se vocês olharem aqui, Bornéu, Java, Sumatra, tem elefantes, tigres, orangotangos, Sumatra e Bornéu, né? Um, tem rinocerontes, tem uma fauna que é parecida com a da Malásia. E desse lado aqui, inclusive célebes, Ilha das Flores e assim por diante, eles tendem a ter aves, marsupiais e assim por diante. Agora, célebes, aparentemente macacos conseguiram atravessar, né? Então eles têm alguns animais imigraram daqui e uma fauna, inclusive avifauna e vegetação, assim por diante, parecida com a Austrália e na Nova Guiné, tá bom? Por quê? Porque aqui, nessa região aqui, você tem a linha de Wallace, né? Então veja, entre Celebes e Bornéu, entre Bali e Lombok, um, você tem a linha de Wallace. Por quê? Porque aqui você tem mares muito fundos. Inclusive a Fossa das Marianas está aqui, né? E tem 11 mil metros de profundidade. E o nível do mar caiu, mas não caiu só algumas centenas de metros. Então, sempre houve mar separando Bali, Java e Bornéu de Celebes, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Seranha e assim por diante. Então, animais da Austrália e da Nova Guiné, plantas da Austrália e da Nova Guiné, tendem a chegar até aqui. E fauna continental tende a chegar até aqui. Agora, tem alguns animais que conseguiram atravessar esse braço de mar. E para chegar na Ilha de Flores, Homo erectus também teve que atravessar esse braço de mar. E de Bali não dá para ver Lombok, e de Bornéu não dá para ver Celebes. Então, para você atravessar, você tem que nem os macacos fizeram, é, subiram numa árvore, né? Foram expulsos de um rio, né? Estavam dormindo numa árvore, a árvore caiu no rio e eles foram flutuando de jangada até chegar na praia de Celebes, né? É assim que deve ter chegado os macacos lá. Então, os Homo florienses ou os Homo erectus sabiam fazer jangada, né? Ou eles gostavam de nadar longas distâncias, mesmo sem ver onde está o outro lado, né? Aí nadaram, sei lá, né, 50 quilômetros, que seja, né, sem saber o que, que tinha do outro lado, ou eles tinham jangadas, ou, né, eles de algum jeito, né, no meio de uma tempestade, alguns poucos indivíduos, né, subiram em cima de uma árvore grande e ficaram na árvore até chegar do outro lado, né? Então pode ter sido acidental, né? Bom, o homem de flores representa uma adição à árvore do gênero Homo. E veja, aqui ele está sendo representado com o jaburu gigante que existia na ilha nessa época. Então, é muito interessante, porque você tinha cegonhas gigantes e você tinha homens de 90 centímetros. Esse jaburu tinha a altura de um homem moderno, né? E como eles tinham 90 centímetros de altura, era uma ave gigante para eles, né? O homem florense a gente não sabe, mas como ele existe, né, entre, né, os registros aqui de ferramentas na ilha, são achados entre 94 mil até 13 mil anos, né? Então, 94 mil, então, nos últimos 100 mil anos, né? Mas talvez ele entrou na ilha a partir de 800 mil anos, né? Potencialmente, né? E evoluiu no Homo floresiensis, né? Aqui você tem Homo erectus, aqui você tem Homo ergaster, né? E aqui você tem Heidelbergensis, de origens neandertais, né? Então, Ergaster na África, Homo erectus na Ásia, né? Na China e em Java, né? Então, Floriensis seria derivado do homem de Java, né?
E aqui você tem os Neandertais, heidelbergenses, os sapiens, provavelmente descendentes heidelbergenses, mas talvez descendentes dos antecessores que são encontrados na Espanha, tá bom? A gente já vai falar deles, né? E aqui você tem os geórgicos, que seriam o homem de Dmanisi, né? E nesse esquema aqui é colocado como uma espécie distinta de ergaster, né? Então, o Homo erectus sai da África, da origem geórgico, ao erectus da China, ao erectus de Java e Sumatra, né? E aí, o erectus de Java e Sumatra dá origem aos florienses, e a gente tem um registro deles nas ilhas entre 94 mil e 3 mil anos, pelas pedras que eles deixaram, né? Então, o mundo perdido de Homo florenses com elefantes pigmeus, cegonhas gigantes, né? E homenzinhos pequenininhos, de homens e mulheres pequenininhos, de 90 centímetros de altura, né? Agora, o pé é completamente diferente do pé do homem moderno, né? E os ossos da mão também. Então, veja, se é uma pessoa com microcefalia, é uma pessoa com microcefalia que tem braços e pernas completamente diferentes dos homens modernos e que consegue subir bem nas árvores. É, então, esse estudo aqui com o, né, é, desde a sua descoberta, a história evolutiva de Homo florensis foi apresentada por pesquisadores como mais de perguntas do que respostas. Inicialmente, a maioria dos pesquisadores tinha a hipótese que Homo florensis era descendente de Homo erectus da Ásia, mas uma examinação, não, um exame da anatomia de Homo florensis, da mão e do pé, revela de que talvez a sua origem é mais misteriosa e primitiva. Então, aqui a gente tem os ossos trapezoides, captados e escafoides de seres humanos modernos, de chimpanzés. E Homo florensis tem ossos que lembram dos chimpanzés, do trapezoide, né? Do escafoide, veja, tudo isso aí na mão, né? Trapezoide, captado, escafoide, né? E são adaptações, né? Quando você olha, são adaptações no Homo florensis que lembram as mãos dos chimpanzés. E, então, os ossos da, né, do carpais do Homo florensis lembram do chimpanzé, são adaptações a subir nas árvores. Depois, os pés de Homo florensis são primitivos também. Eles não têm, são pés achatadinhos, né? Não tem um arco que Homo erectus em diante consegue andar e correr na boa. É, essas suas características primitivas e outras está levando aos arqueólogos a duvidar de que o Florensis é um Homo erectus. Ou seja, talvez ele é um Homo habilis que foi para lá. Então, Homo floriensis é algo que sai da linha. Ó, aqui tem a linha geórgicos, regastas, erectus, antecessos, denissovianos, heidelbergenses, um, seres humanos modernos, neandertais. Europa, África e Ásia. Homo floriensis, talvez, é uma linhagem de Homo habilis, que coexistiu com Homo erectus. Foi para a Ásia juntos, saíram da África juntos. Esse aqui virou erectus, esse aqui ficou floriensis e coexistiu com Homo sapiens sapiens. Os denissovianos saíram da África, foram posteriormente para a Ásia, substituem os erectus e dão origem aos denissovianos que coexistem com o ser humano moderno. E os heidelbergenses na Ásia coexistem com os seres humanos modernos. E os neandertais na Europa coexistem com os seres humanos modernos. Isso é uma hipótese, né? Veja, aqui na Ásia eles estão atribuindo alguns crânios a heidelbergenses e outros aos denissovianos, né? Bom, aqui a gente tem uma linhagem anã. Então, foi encontrado em 2016, ou seja, mais recente. Aqui você tem a mandíbula de Homo erectus. Aqui você tem a mandíbula pequenininha de 700 mil anos. 700 mil anos? Bota aqui, ó. Aqui, ó, 700 mil anos, né?
Então, o Homo floresiensis seria bem antigo e já era não há 700 mil anos atrás, então não é uma coisa recente. Isso aí, então, ó, essa mandíbula é menor ainda. É muito menor do que o Hobbit original, muito menor do que o Erectus de Java. Então aqui tem a mandíbula de 60 mil anos, do Homo floresiensis, né? E a mandíbula de 700 mil anos, né? Que foi encontrado na Ilha de Flores, em Mata Mengue, 74 quilômetros da caverna de Liangbua, que é onde foi encontrado o pequeno. Ah, lembra do Senhor dos Anéis, que tem os hobbits? O pessoal começou a chamar de hobbits, esses pequenos homens, né? Bom, então veja, tinha pequenos homens nas ilhas, né? E esses pequenos homens existem há centenas de milhares de anos. Isso aí ajuda a hipótese. Ó, lembra das hipóteses? As hipóteses dizem que é o ser humano moderno, mas veja, outro mandíbula muito pequenininha foi encontrada e muito mais antiga. Isso aí, na verdade, apoia a hipótese de que, na verdade, é uma espécie completamente distinta, tá? Aí mais coisas aconteceram. Foi encontrado em Luzon, nas Filipinas, os dentes de um homo, foi chamado Homo luzonensis, que também era bem pequenininho. Então, se você pegar os denissovianos, que a gente não sabe qual é a cara, mas a gente tem um DNA, a gente pegar os Homo erectus de Java, né? E aí os Neandertais, os Homo sapiens, a gente chega à conclusão de que o Homo luzonensis é parecido, mas não é igual ao Homo de Flores. Então não foi só em Flores. Talvez em várias ilhas por aí você tinha homens bem pequenininhos que eram o Homo luzonensis, né? Então isso aí é do Smithsonian, né? Então, isso aqui você tem Homo sapiens, os denissovianos, Homo luzonenses, Homo floriensis. E aqui você tem os homens de Neandertal, aqui você tem os heidelbergenses, aqui você tem Homo naledi, você tem Homo erectus, rudolfensis e Homo habilis, né? Então, veja, por volta de 1.8 a 1.9, Homo erectus, rudolfensis e habilis coexistiam. Lembra da hipótese do pessoal de Damanise, que acha que isso aí era uma espécie só, com muita variação de forma, né? Aí, Homo naledi é encontrado na África do Sul, né, junto com o Homo erectus em vários outros lugares, inclusive na Ásia, né, e o Heidelbergensis na África que surge, né. E aqui os homens neandertais surgem aparentemente derivados de os Heidelbergensis, né, e existiam na Europa junto com o Homo sapiens, que aparentemente surgiu 300 mil anos antes do presente, mais ou menos na mesma época que surgem os neandertais, né, e coexistindo com os denissovianos, com Homo luzonensis e com Homo florensis, né? Então, esses aqui são fósseis e o denissoviano a gente tem ossinhos e dentes, né? Pouca coisa, né? Mas a gente conseguiu extrair o DNA deles. Então, toda essa situação torna muito mais complexo, porque aparentemente o normal é você ter várias espécies de seres humanos coexistindo. Então, a situação que a gente tem uma espécie só no mundo é uma situação anômala para os hominídeos. A gente era uma linhagem de tanto sucesso que tinha várias espécies coexistindo simultaneamente, cada um fazendo sua coisa, né? Bom, esse aqui eu já mostrei para vocês anteriormente, né? Um artigo da Luiz e Midlick, né? E basicamente é mãe e filha, né? E basicamente o que eles mostram é que eles têm um crânio de Homo erectus, né? Então, é esse aqui, né? Com um buraco no crânio, né? E eles também encontraram o Homo habilis, só que eles vêm da mesma caverna e o Homo erectus é de 1,55 milhões de anos e o Homo habilis é de 1,44. Veja, um suposto ancestral não pode ser encontrado no registro fóssil depois do seu suposto descendente. Na verdade, a relação tem que ser: primeiro tem o ancestral, depois o descendente. Você ter o descendente antes do ancestral sugere que o descendente não é descendente daquele ancestral. Então, Homo habilis e Homo erectus, se você mantém, se isso aí não é uma população hipervariável morfologicamente, que o pessoal da Manise está sugerindo, né? Então, Homo erectus e Homo habilis eram duas espécies distintas e que coexistiram durante muito tempo. Então, talvez elas são derivadas de uma espécie anterior, Homo rudolfensis, ou talvez uma outra, tá bom?
Então, essa situação é complicada. Agora, outra coisa também que é interessante, se você compara o crânio H9 com o crânio 42.700, ele é bem menor. Então, isso sugere ou enorme variação de tamanho, né? Ou espécies distintas, ou variação sexual, né? Os machos são muito maiores que as fêmeas, né? Mais crânios ajudam a gente a resolver isso, né? Porque no momento, se esses crânios pertencem à mesma espécie, um é macho, outro é fêmea, aí você tem um dimorfismo sexual que é semelhante ao dos gorilas, né? Aqui a gente, só para lembrar para vocês, o cérebro do chimpanzé, o cérebro do gorila, os maiores chimpanzés têm 400 centímetros cúbicos, os maiores gorilas 500 centímetros cúbicos, os Tropitex africanos, que era bem menor do que o gorila, inclusive provavelmente menor do que o chimpanzé, tinha 450 centímetros cúbicos, os Tropitex robustos tinham 500 centímetros cúbicos. Quando você faz o índice de encefalização, os dois, australopitecos robustos e africanos, tinham cérebros um pouquinho maiores do que a média dos macacos. Quando você pensa que provavelmente os símios na época tinham cérebros menores do que o de hoje em dia, eles estavam investindo em cérebro, né? Homo habilis tem entre 600 a 800 centímetros cúbicos, né? Homo erectus, eles variam de entre 500 centímetros cúbicos, menores de Dmanisi, né? Ou seja, sobreposição com Homo habilis, né? E Australopithecus robustus, né? Até uns 900 centímetros cúbicos, né? E o Homo erectus, na sua fase tardia, e quando eles fazem a transição para Homo sapiens arcaico, eles começam a ter cérebros que estão em 1100, 1200. Homo sapiens neanderthalenses tem um cérebro de 1500 centímetros cúbicos. Os seres humanos modernos, pelo menos na Suécia, tem um 1400. Claro que se você for um país onde a altura é baixa, aí você tem entre 1000 e 1200, tá? Então, por exemplo, se for na Malásia, o pessoal baixinho na Malásia tem cérebros. Nas Filipinas, eles têm cérebros menores, mas proporcionais ao seu corpo, que é menor, né? Bom, então, só para terminar a ópera aqui, rudolfenses, habres e provavelmente erectus coexistiram por volta de 2 milhões de anos. Talvez era uma espécie só muito variável, ou são espécies distintas, né? E aí, Homo erectus se divide nas formas africanas e nas formas asiáticas. Então, sudoeste da Ásia, erectus. África, ergaster, né? Aí, o ergaster dá origem aos sapiens na África e dá origem ao heidelbergensis, né? Que vai para a Europa, né? Então aqui seria Helmei, né? Se você usar a terminologia, né? Algumas pessoas dividem Heidelbergense em Heidelbergenses de Heidelberg na Alemanha, né? Então, as formas euroasiáticas e as formas africanas seriam Helmei. E aí os Heidelbergenses dão origem aos Neandertais, os sapiens saem da África, vão para o norte da África, vão para o Oriente Médio e vão para a Europa e substituem os Neandertais. E eles na Ásia, eles substituem os Erectus. Aqui veja, essa figura é antiga e não tem Dmanisi, não tem Florença, não tem Nozoenses, e assim por diante. Né? Aqui são sítios importantes de Homo erectus, né? Na África, você tem sítios entre 1,8 e 1,6 em Turkana, né? Em cérebros entre 850, 900, 1067, 900, 813, mil coisas. 780, 850, 1250, 1025 e aqui. Ou seja, quanto mais tardio, maior fica o cérebro, tá? Mais tardio, né? E aqui, Tamanize, inicialmente 600, 700, né? A maioria deles, né? E Orsi, na Espanha, 1,3, né? Então, a África, Turcana, Garganta do Uruguai, Buri, Saskatchewan, Tenerife, né? Tenerife é no norte da África, Salé, no norte da África, né? Então, veja, uma ampla distribuição, né? E pode ser atribuído a Erectus, todos eles, né? Ou pelo menos Ergaster, né? Java, todos eles estão juntos, né? Monogênico, Sanjiran, Trinil, Nagadon, né? E tem entre 1,8 e 400 mil anos, né? E cérebros de 800 a 1000 e pouco, né?
Lantien, Zucadien, Rexian, cérebros entre 700 e 850 mil e 25, né? E são encontrados entre 800 mil, homem de Pequim clássico, né? Zhucoudien, né? E Rexian, 400 mil anos, tá? Bom, então, essa descoberta de François Eugène François Dubois, o anatomista holandês que descobriu eles, na verdade foi super importante para a gente entender a evolução humana, tá bom? Então a gente fecha aqui esse capítulo, né? Um, é, tem mais 3 slides, né? Esse aqui, né? Como que pode ter saído, né? Ossi 1,3, 1,2 milhões de anos, né? Acharam um site no norte da África, né? Que é Ain Hanek, 1,8 milhões de anos. Isso aí é bem mais antigo, né? Depois, ó, na, nessa região aí da Síria, né? Ubeitia, 1,5 a 1,1 milhão de anos. Damanis, 1,77. Aí na China, no Hawan, um, os sites de Majuangu tem 1,66 milhões de anos. Yuanmu, 1,7, né? Esses sites não necessariamente você encontrou osso, você encontrou a tecnologia, né? E em Sanjiran, essa aí você encontrou osso 1,56, tá? Então, aparentemente, a ideia de que eles saíram há 1 milhão de anos atrás está errada. Eles saíram a 1,77 milhões de anos, né? Então, aparentemente, Sujo, Anarecotomi, 1,6, Cupifora, 1,8, 1,7, né? O Duvai, 1,4. Também encontraram lá na quase 2 milhões de anos na África do Sul. Então, o Erectus surgiu quase que simultaneamente saiu da África. E talvez saiu antes, porque o senhor Florencis e Habilis, ele saiu antes, tá? Então a gente fica numa situação em que você tem Habilis ou Dolphins, um dos dois dá origem ao Homo ergaster, né? Aqui nesse esquema do livro, 24.7, saiu do Rodolfense, né? Aí o ergaster se extingue ou talvez dê origem, então você tem uma perguntinha, né, ao homem moderno. E o Homo erectus da Ásia talvez reinvade por volta de 1 milhão de anos, com características de cérebro maior, né, a África, né, e talvez ele dê origem aos heidelbergenses, que dão origem aos seres humanos modernos, tanto na Eurásia quanto na África, né, ou pelo menos e aqui a gente tem os Homo sapiens arcaicos que talvez evoluíram na Eurásia, né, Neandertais, um, e foram substituídos pelos humanos modernos, né? Bom, as grandes perguntas. Como que você explica a robusticidade de Homo erectus e do Homo ergaster? Bom, eles viviam com menos ferramentas do que a gente. E aparentemente, eles caçavam, eles não tinham instrumentos de caçar à distância como arco e flecha, né? Então, eles provavelmente tinham uma relação mais visceral com os animais que eles caçavam, né? E eles andavam pelo meio ambiente e eles pegavam pedras enormes e levavam para depois quebrar. E eles pegavam carcaças e assim por diante. Então, eles provavelmente eram mais robustos que o ser humano moderno, porque a vida era fisicamente muito mais intensa para eles do que para a gente. Então, pode ser isso. Eles tinham menos ferramentas do que a gente, eles eram grupos menores do que a gente, então os indivíduos em si tinham que ser mais robustos e fortes do que a gente. Então, uma vida intensa, muito física, leva a uma musculatura desenvolvida e um esqueleto mais robusto, tá? Que fatores podem ser importantes na migração de Homo ergaster para fora da África? Bom, um dos fatores principais pode ser que mudou o clima, né? Abriu grandes, né? Por exemplo, em 1,80, quase 2 milhões de anos atrás, na região lá de Dmanisi, você tem uma invasão de um monte de bicho africano. Zebras, né? Assim, rinocerontes, assim por diante, né? Guepardos, hienas. Então, o que pode ter acontecido é que os seres humanos erectus saíram da África junto com o resto de um monte de bicho que né, teve uma mudança, talvez o Saara ficou cheio de árvores, né? Cheio de árvores, não, de sabana africana, né? E aí os animais da sabana africana se misturam com os animais da Ásia, né? E juntos foi o Homo erectus no meio, né? É, que fatores que podem. Então, é isso aí, né?
E outra coisa também pode ser a descoberta do fogo, mas existe uma discussão, porque os indícios claros de fogo são mais quase 1 milhão de anos, né? Pelo menos 800 mil anos, indubitável, né? Então, né, vem depois aí da saída deles, né? Como que seria a noção de uma separação cladística entre o Homo erectus da Ásia e da África? Como que ela poderia ser testada, né? Bom, se a gente conseguir extrair DNA, é um jeito de a gente testar isso. Ou extrair proteínas dos ossos, seria um jeito de testar isso aí. Um, Se você tem mais indivíduos, você consegue fazer uma análise cladística melhor, né? Então, no fundo, a gente, quanto mais completo for os esqueletos, melhor a gente consegue testar essas coisas, pois mais caracteres a gente vai ter. Depois, qual é as implicações de comportamento da redução do tamanho do corpo e da redução do dimorfismo entre Homo erectus e erectus? Muitos dos erectus que a gente tem, que tem mais de um indivíduo, sugerem que a diferença entre homens e mulheres era menor. A gente viu aquele caso na África, né, de que não era. Mas, se houve realmente uma redução no tamanho corpóreo, em a diferença entre homens e mulheres, comparados com os Australopithecus robustos, por exemplo, então isso aí significa que a gente está saindo de haréns em que um macho, que nem o gorila, domina várias fêmeas, e a gente está tendo casais que juntos colaboram para cuidar do seu filho, né? Então, existe uma hipótese de que o amor dura 4 anos, né? Que é o tempo necessário para você criar um filhote. Então, isso aí seria ancestral aos hominídeos, né? E que tem a ver com a formação de um casal e o provimento dos filhotes durante esse período crítico, né? Que o bebê vai conseguir se alimentar sozinho, né? Então, a formação de casais é importante porque ao invés de você ter um macho dominante que talvez expulse os outros, você tem um grupo de casais que colaboram e você tem é mais democrático tudo, né? Bom, é isso. A próxima aula vai ser sobre o Homo sapiens arcaico. Então vamos parar a gravação aqui. Tem uma gravação. Então a gente aí na próxima aula